Fala nação, começando agora um dos quadros mensais aqui do Canto Rubro-Negro, que é o futebol além do campo. E o tema desse primeiro episódio é modelo de jogo. O que é isso? Eu sei lá que diabo é isso. Muito se fala a respeito de modelo de jogo, mas será que realmente existe uma compreensão do que realmente é isso? Aqui eu vou trazer alguns pontos gerais do que é um modelo de jogo de fato e vou conectar com a nossa realidade. O primeiro ponto fundamental disso tudo é que o modelo de jogo, que deve ser no mundo utópico, no mundo ideal, definido pelo clube, é composto de alguns fatores. E existem algumas vertentes fundamentais e eu vou trazer aqui para mim as principais. Cultura do clube, contexto no qual o clube está inserido e toda a carga histórica do clube. A partir do entendimento desses conceitos que estão dentro da realidade do clube, a gente tem alguns outros. As ideias do treinador, onde o ideal é que o clube sempre busque um treinador que pense parecido com o modelo de jogo da instituição. O grupo de atletas, que deve ser composto por atletas que possuem características que agreguem a esse modelo de jogo e façam a engrenagem girar. Devem ser buscados atletas com essas características pré-definidas tanto no mercado quanto na divisão de base. E a sua estrutura, tanto de treinamento quanto de jogo. Todos esses tópicos fazem parte da construção de um modelo que tem a relação direta com as raízes do clube. A partir dessas definições do dia a dia da comissão, da metodologia de treino e do comportamento dos atletas, pode-se chegar a um modelo de jogo instaurado. Mas prestem bem atenção em uma coisa. Variações táticas 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 fazem parte de modelo, mas não são o modelo. Quando existe um modelo bem definido, a variação tática é apenas uma ferramenta para que sua equipe varie alguns comportamentos e posicionamentos sem que a essência seja alterada. Essa imagem que vai aparecer agora na tela é do Atlético Paranaense. Eu tirei ela em um dos eventos que eu fui. Eu concluí um curso de gestão no futebol pela Universidade do Futebol e lá tinha algumas pessoas do Atlético Paranaense dando palestras sobre o tema. Na época, inclusive, o Atlético Paranaense já havia sido campeão da Copa do Brasil. Esses tópicos são fundamentais para o entendimento. Tem aqui, por exemplo, sempre tentar um contra um. Parece simples, mas não é. Dentro da cultura do futebol brasileiro, o incentivo ao risco, o incentivo a tentar é cada vez menos realizado nos clubes. Afinal de contas, incentivar significa correr riscos. Em uma realidade que atletas são levados a craques ou a ruins em 3 jogos, na dúvida é melhor não correr tanto risco assim. Quando você observa a montagem de elenco do Atlético Paranaense daquela época, você percebe que foram buscados atletas exatamente com esse tipo de característica. 2 grandes exemplos são Rony e Rafael Veiga. Rafael Veiga, que pode não parecer, mas tenta constantemente os duelos em 1 contra 1 no meio de campo. Isso dentro de um espaço curto central, o que requer habilidade, mas ele sempre tenta 1 contra 1. É curioso porque quem sempre fica na ideia, é muito claro que Rony realmente sempre tentava 1 contra 1, mas Rafael Veiga não, sendo que na verdade Rafael Veiga disputava constantemente no 1 contra 1 nesse espaço curto. Nessa mesma imagem, a gente percebe que existe um tempo para recuperação na posse de bola do Atlético Paranaense dentro do contexto do jogo. Se a bola não for roubada dentro do tempo dessa pressão, o time recua e volta a marcar em bloco baixo, com as linhas baixas. É importante ressaltar nessa parte que esse conceito foi aplicado por Thiago, que tinha sim muitas afinidades com o modelo de jogo do clube, mas quem buscava o sistema de jogo para que esse modelo fosse melhor executado era ele. O modelo é uma junção de vários pontos. Nessa imagem aqui do Los Futebólicos você pode perceber claramente o que é um modelo de jogo. Aproveito para agradecer a Mauro Maia pelo debate que a gente teve a respeito desse tema, pela autorização em usar a imagem e também a toda a equipe. Dito isso, vamos trazer agora um pouco para a nossa realidade. E aqui eu vou fazer uma análise do que eu vejo no Vitória. Pode ser certo, pode ser errado, vocês podem concordar e discordar, mas é a forma que eu imagino. Para mim, historicamente, os times do Vitória são times rápidos, que têm explosão, que têm profundidade, sempre mesclando jovens com experientes. São times que se caracterizavam muitas vezes pela velocidade pelos lados. Por exemplo, no aspecto defensivo é curioso que o Vitória sempre forma zagueiros que sabem jogar. A capacidade técnica do zagueiro me parece ser o principal ponto, e eu vou explicar isso. Me parece que caso exista um zagueiro um pouco mais técnico ou um zagueiro com mais imposição física, o Vitória vai tentar priorizar sempre o atleta com mais técnica. É só observar Davi Luiz, Gabriel Paulista, Anderson Martins, o Wallace, o próprio Vitor Ramos. Se você fizer um apanhado dos zagueiros que são revelados no Vitória, os que obtêm sucesso de fato são os zagueiros com a maior capacidade técnica, e não necessariamente como principal característica outra valência, como a bola alta ou como a imposição física. Continuando dentro desse contexto, é necessário entender a realidade em que você está inserido. Culturalmente, em sua essência, o torcedor não aceita que o Vitória não pressione dentro do Barradão. É cultural, é sempre esperado um time vertical, um time rápido, um time que ataque pelas pontas e um time sempre agressivo.
É importante ressaltar aqui que quando você está na gestão, nem sempre você vai fazer a vontade da torcida. Existem momentos que decisões têm que ser tomadas e a torcida não vai ser ouvida, faz parte do processo, desde que você tenha convicção do que você está fazendo. A gente não precisa nem ir muito longe, vocês lembram de 2017, quando o Vitória fazia excelentes partidas fora de casa e dentro de casa não conseguia render. Quando o Vitória pensava em começar em bloco baixo no Barradão, com 15 minutos de jogo já existia uma impaciência da torcida e é claro que afetava alguns atletas em campo também. Até porque, quanto mais longe você fica das suas raízes, mais estranhamento isso vai causar. Existem atletas que não sentem o peso da torcida, esses são diferenciados, mas existem muitos que sentem. Fazendo um recorte de 2020 e 2021, a montagem do elenco no começo do ano parecia interessante. De fato, a maioria foi a favor das contratações, inclusive eu também fui. Porém, por questões de características, foram buscados atletas com mais habilidade em espaço curto, para um jogo mais propositivo e com mais posse de bola. E com isso foi formado um elenco sem algo que é histórico da gente e que é constantemente cobrado, que é a tal da verticalidade. Além disso, também pelas questões de montagem do elenco, por quem estava à frente do clube e considerou que era a montagem ideal, o Vitória demonstrou certa dificuldade nas transições rápidas ofensivas. Por característica, foi montado o elenco que preferia ter o controle do jogo, mas o que isso significa? Quando você recupera a bola, você tem duas opções, acelerar o jogo verticalmente ou controlar o jogo, voltar um pouco e ficar mais com a posse até buscar um erro do adversário, e foi o Vitória a maior parte do ano, por característica. E aí a gente viu o que aconteceu em boa parte do ano. Era um elenco que tinha dificuldade de agredir o adversário, especialmente pela falta de profundidade. Além, obviamente, da qualidade técnica não ter sido das melhores. E isso fica bem claro quando em alguns momentos o Vitória tentou fazer um jogo mais direto e não teve tanto sucesso assim. Eu arrisco a dizer que ficou até pior. Todas as variações táticas, treinador, tudo isso foi montado com base em um modelo de jogo que, para mim, em questões culturais e questões de montagem de elenco, não foi a melhor forma a ser feita. O que é curioso é que esse roteiro já está pronto há 3 semanas, e nesse período Rodrigo Chagas deu uma declaração para o Globo Esporte. Ele falou que um dos pontos que o Vitória vai precisar esse ano é montar um elenco com características de acordo com a competição que se joga. Então talvez eu não esteja falando tanta besteira assim. O entendimento do contexto do campeonato é fundamental. A Série B é um campeonato muito físico, muito pegado, como gostam de falar, com pouco espaço. Dessa forma, essa montagem do elenco, para mim, acabou sendo equivocada, mesmo concordando com as contratações no começo, por se tratar de fugir das características do campeonato que a gente disputa. Faltou explosão, faltou velocidade, faltou profundidade, faltou força. E, principalmente, para mim, fugiu muito das nossas raízes. Ah, Léo, mas isso significa que se o Vitória subir pra Série A vai continuar com esse modelo? Por que não? Eu sou adepto de qualquer modelo de jogo desde que ele seja bem aplicado. Hoje um exemplo próximo do que eu vejo na Série A com relação à Vitória é do Atlético Goianiense. É um time muito veloz, um time muito dinâmico, um time que tem profundidade, um time vertical. Um time que não tem lá grandes craques, mas é um time objetivo, que sabe jogar com as linhas baixas e quando pressiona o adversário tem velocidade, tem força para agredir. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode olhar para os outros clubes e ver como isso se aplicaria aqui. Modelo de jogo é uma junção de vários segmentos e não existe nada imutável ou 100% certo. Toda ideia, quando bem aplicada, é válida. Seja uma ideia reativa com linha baixa e transição rápida e eficiente, ou uma ideia de proposição com posse de bola. Não importa o que você vai aplicar, o que importa é que seja bem feito. Quando todos esses conceitos são entendidos, a chance de erro é menor. Você ainda pode errar? É claro que pode. Eu não estou trazendo a fórmula mágica aqui, futebol não é uma ciência exata. No entanto, entender os caminhos que a gente deve seguir é algo fundamental. E você, achou o que desse vídeo? Acha que eu estou 100% certo, 100% errado? Um pouco de cada? Vamos debater, deixa aqui seu comentário e a gente vai conversar sobre o tema. Não esqueça de deixar seu like, assinar o canal e ativar o sininho para notificações. Valeu galera, um abraço!